Fala galera, hoje eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês da minha viagem ao Chile. Tá se encerrando hoje. Tô até meio cansado aí, desculpa as olheiras, mas é que graças a Deus deu para aproveitar bastante essa semana aí. E eu quero dar algumas dicas, o que que você deve fazer, o que que você não deve, a respeito da viagem do Chile aqui em Santiago, beleza? Bom, primeira dica, chegando no aeroporto de Santiago, você deve pegar o transporte mais barato de todos, é o Transvip, que é uma van que você paga ali assim quando sai ali no aeroporto. À esquerda, lá no final, tem a cabine deles, Transvip. Você paga, se não me engano, 7.000 pesos chilenos. E você vai na van, claro, vai ter que dividir com outras pessoas. Então ela vai parando em alguns lugares e te deixa no seu hotel, no seu apartamento certinho, entendeu? É uma boa para quem quer gastar menos e quem não se importa de demorar um pouquinho para chegar no hotel, tá bom? Andando aqui por Santiago, tem muitas atrações culturais. Eu não fui muito para elas não, eu dei prioridade mais para as atrações mais de visual, de natureza. Aí a gente tem aqui pertinho no centro o Palácio de la Moneda, temos a Praça de Armas, que também é interessante ver, que faz parte da história. O Museu Nacional, Museu de Belas Artes, que é aqui pertinho de onde eu estou. E vários museus que você pode olhar aí durante o dia. Eles ficam abertos para visitação e tem alguns horários disponíveis. Beleza? Bem, sobre os passeios. Eu fechei 2 passeios com uma empresa que é brasileira, a Alpha Tour, que ele busca você também onde você está. Você pode fechar pelo WhatsApp ou então ir lá na sede deles, que se eu não me engano é na Praça de Armas. Eles vêm te buscar aqui e te levam. O primeiro passeio que eu fiz foi para Vinha del Mar, em Valparaíso. São 2 cidades históricas lindas. Foram as primeiras cidades do Chile, porque são cidades litorâneas. Então por aqui que chegaram os primeiros imigrantes pelo porto e tudo mais. Vale a pena a visita. É bom ver em Valparaíso as casas feitas lá pelo poeta mais conhecido deles, né, que eu não me recordo o nome, mas eu vou botar daqui a pouco aqui embaixo com o nome, tá? Neruda, Pablo Neruda. E é isso, Valparaíso e Vinha del Mar vale muito a pena, eu recomendo. Agora o passeio que eu mais gostei, sem dúvida, foi o Cajón del Maipo, que é muito bonito, só no caminho para lá já é lindo. Você pode tirar várias fotos só no caminho. E chegando lá, eles têm a Termas Colino, que são algumas piscinas térmicas de água que vem dos vulcões, então é bem quente, a temperatura chega até 60 graus, é bem quente, mas vale a pena, é bom para relaxar. E depois a gente vai para a região do Embalse, e isso, Embalse nada mais é do que uma represa da água que fica presa ali nas rochas, nas montanhas, do gelo, e no verão ela derrete. Então cria uma represa que abastece 80% aqui da região de Santiago. Então é bastante água que eles represam ali. Vale muito a pena. Eu indico também a Alpha Tour, que nesse passeio, os 2 dias, o Peter e o Francis foram excelentes também. Animaram a viagem, foi show de bola, teve queijos e vinhos. Foi top, foi o passeio que eu mais gostei. E aí também, um passeio legal também é o Cerro San Cristóbal, que eu fui ontem, que lá tem um funicular, só que não funciona em dezembro, para você que vem em dezembro não vale a pena, eu peguei ele fechado. Então eu subi de ônibus até lá em cima, ou você pode subir andando, e você desce de teleférico, que também vale a pena, uma vista sensacional de Santiago. E outro passeio também que vale a pena é visitar o shopping Costaneira, mas não somente para compras. E como ele é o maior prédio da América Latina, ele tem um topo dele, ele é 360 graus de vidro e você pode acompanhar toda a vista de Santiago. Vale super a pena também, eu recomendo. O pôr do sol ali
às 9 horas da noite. É bem legal. E para fechar o nosso passeio, que foi o passeio que eu fiz hoje, foi conhecer o estádio do Nacional, que também é bem legal por conta da história, que ali ficaram alguns refugiados políticos. Eles prezam muito pela história deles nessa época da ditadura. Ali foi um cenário muito triste, de horror e tudo mais. Eles conservaram isso ali no museu, bem interessante. É forte a visita, mas vale a pena pela história. E é claro também que a gente deu uma rodada na parte esportiva, né? Tem um pouquinho da Copa América, um pouquinho das conquistas dos times daqui, é bem legal, para você que gosta de esporte. E por último, eu sei que não estava nevando, a gente não está no inverno, estamos no verão, mas eu fui no Vale Nevado. Eu queria conferir a região dos Andes, eu sei que é uma vista linda ali. Então mesmo sem neve, eu fui lá hoje e pude também apreciar aquela vista maravilhosa ali. Imagino com neve, deve ser realmente sensacional. E você ainda pode esquiar pelas montanhas ali do Vale Nevado. Também indico mesmo no verão, vale super a pena. Então essas são minhas dicas com relação ao passeio para vocês. São esses os que eu fiz. Tem alguns outros como vinícolas, Conte Toro, outras vinícolas interessantes para você que gosta de vinho, é bem legal, eu já não curto tanto. E agora alguns detalhes que eu queria alertar vocês só. Aqui, como é um país, principalmente que a cidade de Santiago, é pequeno para uma quantidade muito grande de gente. E nessa época do ano eles recebem muitos turistas. Então você tem que andar um pouquinho ligado nas ruas, na questão de segurança, questão de a galera às vezes está ali na correria e eles sabem quem são os turistas, eles olham para você e já sabem que você é turista. Então tem que ter muito cuidado com relação a isso. O povo aqui é excelente, eles te tratam super bem em qualquer lugar que você vai, mas você tem que ficar ligado com isso aí, para você não dar mole de às vezes numa bobeira ali você cometer esse tipo de vacilo, tá bom? Outra coisa também importante é que agora no verão não é tão frio, então quem acha que tem que trazer casaco e tudo mais, não vale a pena. Um casaco só para quando estiver ventando você colocar, tá de bom tamanho, porque aqui realmente é muito calor no verão, então não se preocupe com o casaco, traga roupas para calor, que é melhor, tá bom? E é basicamente isso. Eu queria alertar vocês mais a essas coisas, falar um pouquinho do passeio e dizer que vale super a pena. E outro detalhe também que você tem que ver antes de vir para cá, questão de conversão das moedas. Para cada 1.000 pesos, normalmente cada 1.000 pesos equivale a R$5. O problema é que aqui qualquer coisinha é 1.000 pesos. Você vai comprar um refrigerante, 1.000 pesos. Você vai comprar uma água, dependendo do lugar, 1.000 pesos. Então você já começa normalmente gastando R$5. Então também pense nisso, você que está achando que vai vir aqui para gastar pouco. Dá para gastar pouco, mas se você quiser comprar, não vai gastar pouco não. Porque a própria alimentação aqui é cara. Então vai preparando o bolso, vai economizando, porque aqui para comer, para fazer as coisas é um pouquinho caro, não vale a pena comprar. Eu só comprei um short da Laú, porque eu ia usar no dia das termas lá, das piscinas térmicas. Então por isso que eu comprei o short, mas não vale a pena comprar não. Aqui o valor é bem similar ao Brasil e a promoção daqui é o valor lá do Brasil, tá bom? Então essa é outra dica que eu deixei para vocês. Mas então é isso, eu fico por aqui, eu super recomendo a visita ao Chile. Para você que não foi, vale a pena. Para você que já foi, quem sabe você pode vir de novo e aproveitar um pouquinho mais. E gente, por favor, qualquer dúvida, comentário, coloca aqui embaixo que eu vou ter um enorme prazer de responder. Para mim vai ser um prazer relembrar essa viagem em todos esses momentos, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima. Valeu!